Hoje o nosso assunto é Reiki. Eu sou Patrícia Cristal e nós estamos no podcast Instu. Com muita honra, muita gratidão, hoje a gente recebe aqui no podcast do Instu ela, que eu a conheci primeiramente num livro, nas páginas de um livro, que é a enfermeira, a terapeuta integrativa, essa joia que a gente tem, que é a Yara. Muita gratidão, viu, Yara, de você estar aqui, muita gratidão de você ter se materializado, né? Aqui, conheci você antes de te conhecer pessoalmente, e quando eu conheci você junto com uma amiga jornalista que escreveu um livro e citou seu nome nesse livro. E eu quero que as pessoas te conheçam cada vez mais. A Yara, ela era enfermeira oncológica em São José do Rio Preto, no Hospital Alsta. A Yara tem uma jornada incrível, vai contar um pouquinho para vocês, mas eu a conheci no livro da jornalista Luciana Perina, que ela escreveu um livro chamado Câncer. E desse livro ela conta, né, como jornalista, ela conta a história do pai dela, que fazia o tratamento oncológico lá no Hospital Alsta. E lá, nesse livro, ela falava do amor e da dedicação da enfermeira Yara para o seu pai Paulo, né? E foi ali o primeiro contato que eu tive com a enfermeira Yara. E hoje ela está aqui para contar um pouquinho da história dela para a gente. Muita gratidão, Yara. Gratidão é minha, Patrícia. Já faz a gente relembrar, né? Voltar ao tempo, só de se falar, de lembrar da pessoa, né? Realmente. Eu sou enfermeira, né? Eu me formei em 98. Logo comecei a trabalhar e de cara, né? Num hospital maravilhoso que me abriu muitas portas. Você estudou aqui na FAMERP, né? Estudei Você fez enfermagem na FAMERP. Isso, me formei em 98 na FAMERP. E no Alsta, né, que foi uma casa assim, que me acolheu muito e me deu esse presente, que foi a oncologia. Né? Então, assim, estar à frente dos trabalhos, né, tive muito conhecimento, agreguei muito conhecimento, né? Não só a parte técnica, mas a parte humanitária. Né? Ali, entrar em contato com doenças, né, doenças muitas vezes incuráveis, né, dando suporte emocional para os pacientes, né, e para a gente também, né, um policiamento incrível. E entrar em contato com eles, né, e eu sempre fui muito exigente, sempre fui muito profissional, né, disciplinada, nunca faltei, nunca chegava atrasada, adorava, amava o que eu fazia, né, sempre. E então a oncologia ela traz, né, assim, um diferencial muito, muito positivo para a vida, porque a gente consegue dentro, né, junto com eles, valorizar a vida, né? E a gente aprende que cada minuto da vida da gente é muito preciosa, né? E aproveitar, assim, os momentos é importante, né? A gente não sabe até quando a gente vai estar por aqui, né? Então, a oncologia me trouxe toda essa base. E aí, né, o que acontece? Em 2010, eu tive um câncer de mama, né, e um tumor, assim, que me trouxe bastante preocupação. E isso foi uma grande virada na tua vida, né, Yara? Você até então, seu nome citado, a sua história como enfermeira oncológica no Hospital Referência aqui de São José do Rio Preto, e você se vê do outro lado, agora você como paciente oncológica. Sim. Olha como que é o destino, né? Anos se dedicando a pessoas que publicaram, inclusive, o seu amor e o seu carinho com os pacientes, e agora você como paciente oncológica, você descobre que você tem um câncer, e um câncer de mama. Sim. E um câncer agressivo. Sim. E foi tão importante acontecer tudo isso, né? Porque como eu era uma pessoa muito exigente, né? Então eu exigia muito dos pacientes. Tem que tomar água, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? E quando eu começo a sentir na pele,
a gente não dá conta. A medicação, ela é muito tóxica, né? O organismo da gente fica muito sobrecarregado, a gente não dá conta. Então, a partir disso, eu comecei a modificar o meu modo de ver também, porque eu voltei, né? Eu me tratei, e depois, quando eu retorno pro trabalho, aí com uma visão totalmente diferente. Então, e mudei não só o meu jeito de ver as coisas, mas toda a equipe que trabalhava, né, em volta da oncologia. É tão interessante porque quando eu conheci pessoalmente aquela enfermeira Yara, que estava lá no livro, e eu a conheci pessoalmente, a Yara estava carequinha. Ela foi logo no início, né, do diagnóstico, e eu gostaria que você contasse como o reiki entrou na sua vida a partir desse momento que os médicos falaram que o seu câncer era muito grave. Quando eu começo, né, quando eu senti na pele, primeiro o apoio dos pacientes, né, foi muito importante, né, e foi através deles mesmo, né, dessas pessoas que me indicavam as terapias, né? Então eles falavam assim: Yara, eu não te falava antes porque eu era muito brava, eu era muito exigente, e eles falavam: eu não te falava antes com medo, né, de você ficar brava, mas olha, eu fazia isso, eu fazia aquilo, sabe? Foi muito, muito legal. E aí eu fui buscar, né, mecanismos de cura, eu fui atrás, assim, quais as técnicas, o que essas pessoas estão fazendo que sobreviviam, né? E não fui atrás dos índices, porque se eu ficasse focada no índice de mortalidade, eu estava morta, eu não estaria aqui hoje, né, para contar. Então, a quimioterapia era muito tóxica, eu passava muito mal, né, eu tinha muitas reações. Foi quando eu comecei a fazer o reiki, né? Me apresentaram o reiki, né? Uma amiga muito querida, e eu comecei a receber essas sessões. E comecei a ver essa modificação, essa mudança, né? Primeiro eu parei de vomitar, né? Foi assim, instantaneamente. Depois as outras reações começaram a ficar amenas, as feridinhas na boca, né? Então a gente entrou com todas as técnicas naturais, com as plantas, com os cristais, né? Mais as aplicações de reiki. E a ponta da médica falar: olha, eu acho que a tua medicação não está fazendo efeito, porque não tinha reação. Não tinha não tinha mais as reações tóxicas, sabe? Então eu percebi que tinha algo a mais acontecendo ali, né? Que ia além de eu acreditar ou não, sabe? Então eu comecei a fazer o curso. Eu fiz o curso, foi quando você me conheceu, né? Carequinha e tudo, porque eu falei: eu quero fazer esse curso, porque eu não queria ir só uma vez na semana fazer a terapia, eu queria todos os dias. Eu falei: eu vou fazer o curso e eu mesmo vou aplicar, porque o reiki, ele te dá essa condição de autoaplicação. Né? Exatamente. E aí eu comecei então a fazer o curso. Eu fazia todo o tempo, eu tinha tempo pra caramba, né? Tinha tempo disponível pra mim. Então eu acho que foi uma época que eu pude olhar pra mim, né? Cuidar de mim, me reestruturar, sabe? Me entender. Esse autocuidado e esse autoconhecimento, Sim. né? Mesmo você estando com um câncer, e você começa então a olhar para isso. Sim. Olhar que aquelas terapias integrativas, que elas realmente não são muito divulgadas ainda, mas ela começa a te dar um conforto, todo mundo começa a ter ânsia de vômito, tem náusea, tem vômito mesmo durante a quimioterapia, o tratamento oncológico, e você começa a ver uma diferença em você. Sim. E aí você então começa a olhar mais para isso e estudar. Sim. Mesmo porque você, Yara, como enfermeira, você é formada numa faculdade de referência, que é a FAMERP, que ela está ali no Hospital de Base de São José do Rio Preto, que é referência no Brasil, com médicos incríveis e fazendo parte de equipes com médicos incríveis. Você começa então, a médica até a falar: ué, o que está acontecendo de diferente aqui? Sim. E é assim que começa então as pesquisas do reiki, do que essa terapia integrativa, que muita gente fala: isso é feito placebo. Então eu quero falar para vocês, junto com a enfermeira Yara, eu escutei isso ontem, de uma escola
particular, caríssima de São José do Rio Preto, que um professor, perante quase 30 alunos na sala de aula, falou: esse negócio de reiki, isso é coisa placebo. Então, por favor, vamos desmistificar a falta de conhecimento. Isso está na legislação brasileira. Se você não conhece, procure se informar. Nós estamos aqui no Instituto Instu, nós temos uma equipe gigante de coordenadores pedagógicos, de professores, nós temos os auxiliares na nossa parte jurídica para informar para você que não conhece o que são as terapias integrativas e aonde elas atuam. E uma das mais conhecidas aqui no Brasil, ela é de origem oriental. Sim. E ela se chama Reiki. Conta um pouquinho o que é Reiki, Yara. Patrícia, antes de falar do Reiki, eu gostaria assim de salientar, porque o que acontece com as pessoas, né, que estão acostumadas com a medicina tradicional, né, com a medicina alopática, né, que toma um medicamento e tem um resultado na mesma hora, né, mesmo que tenha a longo prazo, depois reações, né, interações, enfim. E o Reiki, às vezes a pessoa vem para uma sessão, né, e quer que o alinhamento, que tudo aconteça no mesmo momento, só que é diferente. Né, são doses, são devagar, são homeopáticas, né, é integrativa, é natural, né, então assim, não vai ser no mesmo momento. Vai requerer um tempo. Não é mágica, não né? Não é mágica. São estudos milenares, sérios, comprometidos, né? Sim. E esse alinhamento, ele acontece, né? Mas de uma forma gradual. E às vezes a pessoa não tem a paciência, sabe? De esperar e toma certas conclusões, né? Então é isso. Mas o Reiki é Que bom que você teve essa paciência, né, Yara? Sim. Nossa. E você tá aqui hoje, depois de mesmo médicos não acreditarem na sua cura do câncer, né, que você teve. Sim. E hoje você está aqui para contar pra gente. Sim. Conta então pra gente o que é o Reiki. O Reiki, Patrícia, é uma técnica japonesa, né, milenar, né, mas que foi redescoberta em 1922 por um mestre, Mikao Su. Né? Então, ele trouxe esse alinhamento energético, né? Ele trouxe uma expansão de consciência onde a pessoa ela tem visão, né? Do teu mental, do emocional, né? Do teu físico e promovendo um alinhamento energético desses corpos todos. Consegue trazer assim bem-estar, relaxamento, alívio de dores, né? De estresse, de ansiedade, uma infinidade de benefícios, né, que acontece. E essa técnica, ela se dá através não invocação, mas através da tua consciência, sabe, de ter consciência da tua conexão, a palavra, né, da tua conexão com algo superior. Então você traz esse algo superior para dentro de você, né, você sente tudo isso, inclusive o Reiki ele tem vários níveis, né? O nível 1 a gente chama do despertar, que é onde você consegue sentir, né? Você começa a sentir essa energia dentro de você, você começa a observar que tem alguma coisa errada aqui, errada não, né? Tem alguma coisa diferente. No nível 2, a gente começa a trabalhar com a transformação. Então, isso é tão óbvio, né, que está acontecendo essa mudança, que na transformação você se vê. E aconteceu isso comigo, né? Eu vi, parei de vomitar, né? Eu tô bem, eu tô mais relaxada. E tanto que, eu até cito meu marido, assim, ele falava assim, é dia de você fazer reiki? Pode fazer reiki, porque eu voltava outra pessoa já, sabe? Então, na transformação, a pessoa consegue ter consciência, né? Que há algo além e ela começa a notar. Não só a conexão, mas ela começa a notar no físico, sabe? Essa transformação. Né? E o nível 3 que traz a realização, porque aí você comprova. Caramba, né? Realmente aconteceu. Então é o alinhamento. O nível 1 do corpo físico, você ter consciência do teu físico, né? Do teu material, o que está acontecendo, né? E o Reiki, ele promove, ele consegue fazer com que a gente chegue no problema em si, né? Porque muitas vezes eu tenho uma dor de cabeça e não vai ser o remédio.
eu tomo remédio e passa na hora, mas o que causou essa dor de cabeça? Então, o reiki, ele consegue, né, ir lá na raiz, sabe? É muito interessante, né, Yara, você contar isso. E nós somos Master Reiki. Master Reiki é um título de pessoas que se dedicam a estudar o Reiki. Sim. E eu estive em Marília, em 2024, no primeiro congresso de Reiki, brasileiro de Reiki, o qual foi dentro da Unesp, né? O professor Robson, a Gláucia Guarino, que é a presidente da Associação Brasileira de Reiki. Nós tivemos a oportunidade de trazê-la a São José do Rio Preto para palestrar sobre o Reiki no Congresso Zen também, né, Yara? E lá eu conheci o Dr. Ricardo Monesi também, né? Assim, a gente tem um monte de nomes para citar, né? Mas o Dr. Ricardo Monesi, que ele coordena dentro do AC Camargo, que é um hospital do câncer reconhecido internacionalmente, situado lá em São Paulo. E lá dentro do AC Camargo tem um espaço, ele tem uma coordenação só das terapias integrativas, e aonde o Reiki é o que beneficia em um número muito alto os pacientes oncológicos, o que alivia, o que ajuda, e dentro disso, né, a gente foi conversar sobre o número de pesquisas científicas no mundo que tem sobre o Reiki. Só no Brasil, publicação, eu estou falando de pesquisa científica, né? Sim. Eu não estou falando de pessoas que fazem o Reiki, porque nós somos em milhares de reikianos, né, espalhados aí. E essas pesquisas científicas, elas comprovam a eficácia do tratamento do Reiki nos pacientes de diversas áreas, mas especificamente nesses oncológicos, juntamente com outras terapias integrativas. Então, nós sabemos que o Reiki, ele é muito difundido em religiões no Brasil. Está dentro de muitas religiões, mas o Reiki no Brasil não é religião. Reiki significa o que, o Reiki? O Reiki é o rei, né? A energia cósmica universal, né? E a energia vital. Então, e a pessoa tem que entender isso. Sim, energia. Preste atenção, é um nome em japonês, né? Sim. O Reiki vem do Japão. Então, Reiki. O Ki é energia vital e o Rei energia universal, cósmica, também, né? Então, através, você pratica, né? Foi ensinado pelo Mikao Usui que a gente faz o que? A gente aplica através das mãos, relando ou não no paciente, Sim. né? Então, e aí a gente tem essas linhagens do Reiki. Mas olha só que interessante. Então, para quem não conhece, não tem sentido nenhum religioso aqui no Brasil, o Reiki. Ele sim fala de um nível que é o que Einstein falou, que é o não matéria, que hoje esse não matéria é chamado de espiritualidade. E espiritualidade, desculpa, ele não é religião, tá? A religião, o religar e cada um escolhe o seu. A espiritualidade é a energia que nós todos precisamos, não é, Yara? Essa energia vital, né? Essa energia da vida, isso. que mais que a gente não pega com a palma das mãos, né? Quem explica, né, a vida, né? Não tem nem, os cientistas nem conseguiram até hoje colocar a vida em alguém, esse sopro vital, né? Essa força criadora, de onde vem? E é muito interessante que nas práticas complementares integrativas, as PICs, as 29 PICs do Brasil, que está no Sistema Único de Saúde, na Política Nacional do Ministério da Saúde também, nós temos duas técnicas, a imposição de mãos, que é uma técnica, né, uma PICS, e nós também temos o Reiki, né, que ele também tem uma imposição de mãos, mas que é uma técnica japonesa, né? Então os ensinamentos são em formas de kanjis,
que é a língua oficial, a forma que se desenham símbolos sagrados, não é isso, Yara? O reiki, ele trabalha com símbolos sagrados, né? E de acordo com o que você vai trabalhar no cliente, né, em você mesmo, no campo, você vai utilizar um símbolo diferente. No campo físico, a gente trabalha com símbolo, no emocional, né? Então, no mental. Então, esse alinhamento depende muito dessas ferramentas. Os símbolos são ferramentas, né? E são necessários para conseguir alcançar, né, o que se deseja. Exatamente. A imposição de mãos já não leva os símbolos, né? A imposição de mão é uma energia direcionada, mas não tem todo esse preparo, todo esse conhecimento. Precisa conhecer os símbolos, né? Precisa saber como aplicá-los, né? Porque tem uma técnica, não é de qualquer forma, né? E a gente traz essa originalidade, né? Que Mikao deixou pra gente, a ativação desses símbolos, né? O oriental, ele tem muita tradição, filosofia e respeito à hierarquia. Sim. Então, é isso que o reiki traz também. Então, essa tradição, esse respeito de você fazer um passo de cada vez, de você reconhecer e você entender sobre o que você está falando, não é isso, Yara? Uma das dúvidas que as pessoas têm com relação ao reiki, é uma dúvida muito importante da gente falar, é que muita gente acha que a gente está usando a energia da pessoa. Olha, a minha energia eu vou doar para você. Isso não é reiki, tá, gente? A gente é o canal dessa energia cósmica. Então, as nossas mãos, elas fazem que a gente receba a energia do universo e repasse para outra pessoa, é isso? E cada vez que você passa a energia, existem linhagens do reiki, por exemplo, que falam que pelo olhar você pode aplicar o reiki, pelo pensamento, pela distância. Nas terapias integrativas, a gente fala isso na radiônica, na bioenergética, né? A bioenergética, que a gente fala do estudo da vida, do campo eletromagnético, fala que o reiki, o profissional, cada vez que você está doando o reiki para outra pessoa, você recebe um percentual para você. Então você também se alimenta dessa energia vital, mas você é só um canal de transmissão. Sim, nós somos canalizadores dessa energia, né, Patrícia? Então, quando a gente conecta, quando a gente faz a conexão, e tudo isso é uma técnica que é ensinada nos cursos, né? Então, quando a gente conecta com essa energia, tem todo um preparo de expansão dos chakras, né? Dos canais que vão receber essa energia. Então, quando você puxa essa energia, que ela desce, né? Você sente, né? A vibração é energética, a gente fala de energia, né? Então, nós temos uma força mental muito forte. Então, quando a gente sente essa energia, ela passando pelos canais, né? E direcionando para onde precisa ser direcionado, com os símbolos, né? Que são as ferramentas que precisam ser colocada no momento. Por isso que quando uma pessoa aplica reiki em você e ela sente que uma parte do seu corpo, do seu órgão, ali precisa de uma atenção especial, não é magia, não é espírito te falando, te dando recados. É isso que a ciência está vindo cada vez mais forte comprovar. Então, sempre o Instituto Instu, né, ele prega essa observação. Nós somos corpo físico. Nós somos corpo, mas nós temos mente e temos alma. Então, estudar cada uma das áreas e complementar cada uma delas é a missão de um terapeuta integrativo, né, Yara? Sim. A nossa missão é entender o que o oriental ele realmente quer, seja através dos ensinamentos ali do reiki, né, com o redescobridor,
seja a evolução que o médico, né, o doutor Sujiro, como que é? Jiro. A gente chama Hayashi. Hayashi. O Sujiro Hayashi, ele trouxe o quê? Ele trouxe um ensinamento incrível, porque ele era médico. Sim. Então ele auxiliou e ele conseguiu, junto com Mikao Usui, que foi ele levar adiante com ensinamentos mais assertivos, com palavras mais assertivas, tudo o que o Mikao Usui, então ele teve lá em 1922, ele trouxe, então ele vai para o Monte Kurama, fica lá 21 dias, sim, né, e tem toda a história do Reiki. No curso de Reiki a gente tem toda a história do Reiki, a gente tem toda essa evolução, e como nós somos uma escola de terapias integrativas, a gente consegue também convidar, além de dar cursos, convidar os nossos parceiros para discutir em congressos, em seminários, em as linhagens do Reiki, não é isso, Yara? Com certeza, e é tão importante, Patrícia, né, todos pensarem, assim, pensar da mesma forma, né, não só pensar, mas colocar em prática, né, as pessoas trocarem as ideias, o que eu estou fazendo que está dando resultado, sabe? A gente que atende pessoas, né, a gente que tem o dia a dia, né, quantas coisas acontecem, né, que pode auxiliar às vezes os tratamentos, né, parecidos. Então acho que trocar informações é importante. Ao longo desses anos foram muitos casos de evolutivos no Reiki, né, Yara? Sim. Mas é importante a gente deixar essa mensagem, né? O Instituto Instu há 10 anos, ele ensina praticantes de Reiki, né? Nessa jornada, você que teve para 2 cânceres, assim, sim, né, muito agressivos, e através da tua vibração, do seu pensamento positivo, dessa cocriação da cura, dos ensinamentos milenares do Reiki, das práticas integrativas que você tem essa missão de né, sempre ajudar as pessoas a falar mais que elas podem se curar. Quantas pessoas que eu vi que estavam passando por processos de câncer ou doenças graves, na minha família mesmo, e que eu chamei amigos queridos, pessoas próximas, falei, Yara, vem, conversa com tal pessoa, sim, conversa, e o que você deixa de mensagem sobre isso? Patrícia, primeiro, a gente precisa desmistificar muita coisa, né? A gente rotula muito, né? As terapias para mim foi muita novidade, eu não conhecia, né? Então a doença, ela serviu para tirar as vendas, sabe? De algumas coisas, como eu disse, eu era muito exigente, né? E nós somos além, a gente não é só matéria, né? Então, o encontro comigo mesma, né? Saber que eu tenho vários corpos, que eu sou feita de energia. Eu fui estudar física quântica, né? Então, a gente se conhecer, não pelo que os outros falam que a gente é, mas a nossa essência mesmo, né? Então, o Reiki, ele traz essa introspecção, né? Ele traz primeiro o teu alinhamento, traz a consciência do que você é, o que eu posso ser, né? E além, você ganha essa força, né, e você começa a caminhar, né? Então, de mensagem, autoconhecimento é a palavra, sabe, importantíssima para você conquistar qualquer coisa na sua vida, né? Então, você é uma pessoa assim, que foi fundamental no meu processo, né? Que acreditou em mim, que me deu as chaves, toma a chavinha. Eu sei que depende de mim, mas o teu apoio foi muito importante também. Eu agradeço, sim, do fundo do coração. Que linda, que cada vez mais pessoas conheçam você, Yara, que cada vez mais você conte a sua história, porque você salva vidas. Muita gratidão. Obrigada, Patrícia.